Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, comente aí nos comentários para ajudar o canal a crescer. Este assunto é um assunto polêmico que há muitos anos, desde a renúncia do Papa Bento XVI, se comenta muito sobre os motivos da sua renúncia, apesar dele mesmo ter falado os motivos. E agora, recentemente, após a morte do Papa Bento XVI, surgiu o biógrafo, do Papa Bento, falando os motivos que o levaram para a sua renúncia, ok? Eu vou aqui citar tanto oficiais, que é algo de confiança, uma pessoa de confiança, ok? Que inspira confiança esse biógrafo, ok? Esteve próximo do Papa Bento XVI e as próprias palavras do Papa Bento falando sobre sua renúncia, ok? Mas também não vou me esquecer de outras coisas, outros assuntos que rolam por aí na internet a respeito da sua renúncia, ok? Mas vamos por partes. Desde lá no início, na renúncia do Papa Bento XVI, ele mesmo, da boca dele, disse que estava renunciando devido aos seus problemas de saúde, de ele não conseguir continuar o papado, continuar o pontificado, por conta que para ser Papa precisa viajar, precisa tomar decisões, fazer muitas coisas que ele não estava conseguindo. Isso, segundo ele, falando no dia de sua renúncia, e a sua explicação foi basicamente os seus problemas de saúde, tá? E hoje, alguns dias atrás, o seu biógrafo fez um livro e disse também os motivos, ele visando assim que surgiram muitas teorias da conspiração falando a respeito do Papa Bento XVI, sobre muitas coisas, sobre sua renúncia, e ele se sentiu na obrigação de fazer, de falar, na verdade, falar o que aconteceu, os motivos da sua renúncia, e ele também confirma o que o Papa Bento XVI falou na sua renúncia, sobre os problemas de saúde, insônia e outros problemas que ele estava tendo naquele momento, que foi crucial na JMJ, na última Jornada Mundial da Juventude, no qual ele participou, ok? Enfim, depois da renúncia surgiram muitas teorias de que ele tinha sido expulso, de que ele teria sido pressionado a sair do pontificado. Inclusive muitas pessoas acreditam em aparições marianas, que eu não vou aqui me aprofundar em aparições marianas, eu quero falar de uma outra maneira, apesar de eu acreditar em algumas aparições marianas, ok? Inclusive a aparição mariana mais conhecida, que fala sobre Bento XVI, que muitas pessoas acreditam e outras criticam, tem muita coisa e muitas pessoas zombam até, eu vou até falar por quê, sobre a aparição de Anguera, o Pedro Rez, inclusive o Pedro Rez eu conheci o Pedro Rez pessoalmente, o respeito muito, uma pessoa muito humilde, esteve aqui no canal ano passado, fez uma live comigo, nós fizemos uma live, está aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, pesquisa as lives do canal, ele fez uma live aqui comigo no canal, falando sobre as aparições de Anguera, e nessas aparições fala sobre a renúncia do Bento XVI, segundo ele, segundo as aparições de Anguera, que fala do rei tirado do trono, e muitas pessoas comentam e acreditam, inclusive o próprio Pedro Rez afirma que foi sobre Bento XVI, ok? Temos que falar de todos os lados aqui sobre a renúncia. Muita polêmica ao redor dessa renúncia, mas lembrando que o Papa Bento XVI nunca falou nada a respeito da sua renúncia ter sido uma pressão, ter sido expulso, ele nunca citou nada. A única coisa que ele falou foi sobre seus problemas de saúde, tá? Dele mesmo nunca se ouviu nada, ok? Até o momento, e infelizmente ele nos deixou
no final do ano passado e nunca citou nada a respeito. Mas nós sabemos muito bem dos problemas que existem no Vaticano, que existem na Igreja, que existem pessoas que são contrárias à fé e vivem na Igreja, que são muitos padres, cardeais, exemplos disso nós vemos todos os dias no clero alemão, por exemplo, muitas pessoas enfrentando a Igreja, enfrentando as leis da Igreja, fazendo coisas contrárias à fé católica. E existem alas progressistas, alas que lutam contra o tradicionalismo, lutam contra a tradição da Igreja, e querem modificar a Igreja. Eu acredito muito que o Papa Bento XVI ele renunciou, sim, por problemas de saúde, mas não foi apenas isso, ok? Mas é algo que eu jamais poderei provar e nós nunca poderemos afirmar, como muita gente afirma, tal, eu não poderia afirmar com todas as letras, porque eu não o conheci, nunca estive com ele, e isso ele levou para o túmulo, entre ele e Deus, ok? Mas existem indícios de muitas coisas erradas que acontecem no Vaticano, referente a um grupo, a uma ala mais liberal, uma ala progressista, né, que lutava contra o tradicional, lutava primeiramente contra o Papa João Paulo II, que enfrentava os problemas aí do modernismo e tudo mais. Papa João Paulo II era muito próximo de Joseph Ratzinger, né, o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Bento XVI. E por isso, após Papa João Paulo II, veio Papa Bento XVI, seguir o legado de João Paulo II, tá, contra os modernistas. Ele lutava contra a teologia da libertação, alertava sobre os avanços do Islã, alertava sobre muitas coisas. Foi um grande pontificado, não agradava a ninguém, inclusive não queria agradar os outros. A mídia não gostava, muitas pessoas o criticavam até dentro da igreja, que esse Papa era um Papa muito sério, muito tradicional, tal, até que ele veio a renunciar. Mas nós sabemos que existe complôs, existem muitas dificuldades. E para uma pessoa com problemas de saúde, é muito difícil realmente, dependendo da pessoa. Bento XVI era um homem muito inteligente, ele era um intelectual. Só que provavelmente ele não teve a força, por exemplo, que teve João Paulo II. Humanamente falando, João Paulo II, o Papa João Paulo II, nós vemos tantas coisas que ele enfrentou. Tentaram assassinar ele 2 vezes. Esteve debilitado, sofreu atentado, tanta coisa aconteceu com ele. Mas ele persistiu firme até a sua morte. João Paulo II se manteve firme até o fim, enfrentando todas as dificuldades. Seus problemas de saúde, talvez os problemas de saúde eram o de menos. O problema era os lobos em pele de cordeiro dentro do Vaticano, muitos deles contra a igreja. E nós vemos isso em todo o mundo, em todas as igrejas do mundo. Tem a parte podre e a parte que quer pregar a palavra de Deus realmente. E no Vaticano não é diferente. Nós temos que tirar da cabeça que todo mundo do Vaticano, todo mundo que é padre, bispo, cardeal é perfeito. Não é. São seres humanos. E assim como em qualquer outro lugar do mundo, existem aquelas pessoas que são do bem, aqueles que querem fazer o bem e aqueles que querem fazer o mal. Simples assim. E o Papa Bento XVI talvez não teve a mesma garra, humanamente falando, que ele não aguentou toda a rotina. Inclusive, se você for estudar o Papa Bento XVI, ele não queria ser Papa. Tá? Ele era mais dos livros, era um homem intelectual, um homem realmente muito inteligente. Em breve
poderá ser um doutor da igreja, ok? Muito inteligente, mais dos livros, dos estudos, das pesquisas, tá? Muito mais do que outros assuntos. Então ele preferia ficar nos bastidores, ele não queria se expor demais, mas pela vontade de Deus ele se torna Papa. E talvez por isso que ele não teve aquela garra até o final de estar com o Papa. Mas por vontade dele mesmo, ele renuncia, por conta de muitas pressões, tá? Muitas pressões que com certeza existe para todos os papas, porque nada é perfeito, nós sabemos que existe muita dificuldade para você pregar o verdadeiro evangelho aqui neste mundo. Principalmente você visto pelo mundo inteiro. O Papa é um chefe de Estado, que qualquer fala dele, se for uma fala que condiz com o mundo, está tudo certo. Mas se for contra o mundo, já gera polêmica, já gera discussões, até guerras. Uma fala de um Papa pode promover até uma guerra religiosa. Ok? Falar contra o Islã, por exemplo, já gera um desconforto lá do povo árabe. Qualquer fala, nós temos que pensar que o Papa, ele é um chefe de Estado e ele tem que saber conversar, tem que saber falar. É muita dificuldade, muita pressão. São muitas pessoas diferentes que se encontram com o Papa. Políticos, tanto políticos que são do bem, quanto satanistas aí que a gente vê, políticos horríveis. O Papa se encontra com todos eles, conversa com todos eles, com líderes religiosos do mundo inteiro. Vários papas, não é só agora que acontece isso. Ok? Nós temos que pensar mais profundamente das dificuldades que é você ser um papa. Ok? E Bento XVI, espiritualmente, ele sempre foi forte, mas no seu humano, talvez não era tão forte quanto João Paulo II, que se manteve firme até o final, até a morte, e pediu essa renúncia, mas não somente por conta da sua doença. Eu acredito muito que foi também pelas pressões, as várias pressões que existem. Os progressistas, os liberais, os modernistas, lutando para colocar alguém também progressista no poder, para lutar para isso. Muitas pessoas caçoam, falando que não existe a máfia de St. Gallen, mas ela, pelo menos, existiu. Com muitos bispos, era uma reunião de bispos progressistas. Pesquise aí na internet, simplesmente pesquise. A máfia de St. Gallen existiu. Muitas pessoas afirmam que ainda exista, mas se não existiu, se não existe hoje, ela existiu sim. Ok? Isso é uma verdade. De padres, de bispos cardeais do Vaticano, que se reuniam todos os anos para discutir a modernidade, como transformar a igreja, colocá-la na modernidade, tirar a tradição da igreja, modificar a igreja. E eles conversavam sobre isso. Eram reuniões secretas, ok? Talvez não tão secretas assim, que eles falavam sobre isso depois que eles tinham essa reunião entre eles todos os anos, dos padres, entre eles Walter Casper, ok? E outros padres e bispos aí, modernistas ao extremo, que pregam outras coisas que não é o catolicismo nem cristianismo, não passam nem perto do cristianismo. E eles fazem essa reunião aí, ou faziam, ok? Eu não posso confirmar se ainda fazem, mas que existiu a máfia de St. Gallen, ela existiu. Isso é confirmado e documentado, ok? Qualquer dúvida, pesquisem que isso é real, existiu. De pessoas e essas pressões que todos os papas sofrem para liberar mais a igreja, libere mais, mudar algumas coisas, mudar leis, mudar regras. Existe. Por isso que nós temos que rezar pela igreja, rezar pelo Papa, para que caminhe firme na caridade, na obediência. Porque se tudo fosse perfeito, nós não precisaríamos rezar por eles. Concorda comigo? Então, rezemos pela igreja. Okay? Independente do que houve com o Papa Bento XVI, pode ter certeza que não era apenas problemas de saúde, que era o principal problema.
e sim às pressões ao redor. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.